Olá, pessoal. Então, hoje a gente vai ver sobre evolução e classificação de seres vivos. A gente começa com o capítulo 1 do livro Bio 2, que é o livro de vocês, né? Antes da gente começar, a gente precisa ver alguns termos, né, que são importantes, vocês já estudaram, mas precisa refrescar a memória. Então, o primeiro seria a teoria celular, né? A teoria celular, ela afirma que todos os seres vivos são formados por células, né? Então, antes da gente classificar os seres vivos, a gente precisa saber quais são os seres vivos, né? Então, essa teoria, ela diz que somente os que são formados pelo menos por uma célula vai ser considerado um ser vivo. Então, a célula, ela vai ser a unidade morfológica dos seres vivos. Todos eles vão ter que ser compostos por pelo menos uma célula. E vão ter algumas células que vão ser diferentes uma das outras, né? Então, a gente começa primeiro pelas células procarióticas, e esses seres que são compostos por células procarióticas, a gente vai chamar de procariontes. Esse nome vem porque é um nome que quer dizer que a célula ela é muito primitiva, né, muito simples, a gente acredita que seja as primeiras formas de células que existiram, né? Então, vão ser aquelas que não possuem um DNA organizado dentro do núcleo. Então, a gente tem aqui, ó, um exemplo, uma bactéria, né? Ela é composta por uma célula procariótica, uma célula bem simples. Então, a gente tem aqui, ó, a parede celular, a membrana plasmática. Aqui vai ter o citoplasma, né? Que vai ser o líquido que vai preencher. O material genético, ou seja, o DNA dela, e ribossomos. Então, ela é composta somente por isso. E esse material genético, ele fica disperso, né, dentro da célula, ele não é protegido por um núcleo. Então, na hora que a gente bate o olho numa célula, a gente vê que não tem núcleo, que esse DNA está espalhado, a gente já sabe que é uma célula procariótica. Além disso, não vai ter todas aquelas organelas que a gente vai ver na célula eucariótica. Então, é uma célula bem mais simplesinha. Ela que está mostrando, né, algumas bactérias. E vamos ter as células eucarióticas, né? Ou seja, aqueles animais são formados pelas células eucarióticas, a gente chama de eucariontes. A diferença das células eucarióticas para procarióticas é que elas vão ter o DNA organizado dentro de um núcleo. Então, na hora que a gente olhar essa célula, a gente vai ver que tem um núcleo, e dentro desse núcleo vai estar o DNA lá dentro protegido. Além disso, a gente vai ver que é uma célula muito mais complexa, vão ter diversas organelas diferentes aqui, cada uma vai ter a sua função. Então, ela é uma célula mais complexa, mais evoluída do que a célula procariótica. Então, aqui a gente vê várias células eucarióticas, né? E essas bolinhas roxas aqui são os núcleos da célula. E como é que surgiu essa história de classificar os seres vivos, né? Então, começou mais ou menos lá na Grécia Antiga, né, com os filósofos, né, na época não tinha nenhuma tecnologia, então os filósofos, eles eram como os cientistas de hoje, né, eles eram os pensadores da época. Então, eles tinham muita curiosidade de analisar a natureza e como é que as coisas surgiram e se formaram, né. Então, eles viram que a gente podia classificar os diferentes seres vivos. Começou com Aristóteles, né, que é um grande filósofo, né, ele importante na área da matemática, e ele resolveu classificar os seres vivos em dois grandes grupos. Então, ele classificou os seres vivos em plantas e animais. E como é que ele fez esse sistema de classificação? É um sistema de classificação bem primitivo. Ele pegou tudo aquilo que não se mexe, colocou como planta, e aquilo que tem movimento, ele colocou como animal, né? Então, ele achou que isso aí era uma boa forma de classificar. Aí, dentro desses grupos, ele colocou só aqueles que vivem na terra, aqueles que vivem na água, aqueles que vivem no ar. Ele vai fazendo subclassificações. Mas é um sistema bem simples, porém importante, porque ele deu início ao sistema de classificação que a gente tem até hoje em dia. Outro nome importante, né, na história da classificação dos seres vivos é esse cara aqui, ó, Carl von Linné, né?
ou a gente chama ele somente de Linneu, né, no português. Ele também, já como um cientista, né, já bem mais para frente, em 1735, ele resolveu fazer um sistema de classificação. E ele publicou esse sistema de classificação num livro chamado Systema Naturae. E esse sistema de classificação, ele foi de acordo com a semelhança entre os organismos. Então, ele foi olhando os organismos e foi dividindo eles de acordo com a semelhança deles, com a anatomia deles, né? Então, ainda tinha uma visão evolutiva da época, né? E esse sistema, ele dividiu os organismos em táxons. O que são esses táxons? São esses aqui, ó, que a gente vê. Vai reino, que é o mais geral, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, que é o mais específico. Então, cada um desse aqui, o domínio ainda não tinha sido criado na época de Linneu, né? Então, cada táxon desse, ele foi observando e colocando grupos de animais de acordo com as suas semelhanças, né? Então, aqui ele mostra, ó, reino, animal. Então, ele colocou todos esses grupos aqui. Aí ele criou aqui, ó, filo, cordata. Aí ele coloca todos os que são cordados, né? A gente vai estudar isso mais para frente lá no reino animal. Classe, mamíferos. Então, todos os mamíferos ele colocou nessa classe. Ordem, carnívoro. Então, todos os carnívoros, né? Família, aí ele colocou Ursidae, gênero ursos e a espécie ursos americanos, que é aquele urso marrom, né, que vive lá no norte dos Estados Unidos, no Canadá. Então, vai diminuindo aqui, ó, do mais geral para o mais específico. Cada um desse aqui a gente chama de táxon. Por isso que a gente deu o nome dessa classificação de taxonomia. Ou seja, a gente classifica os seres vivos em táxons. A partir de 1800, né, aqui ó, 1859 mais ou menos, começou a surgir outros tipos de classificação, ou seja, foi quando a ciência começou a estudar os processos evolutivos dos seres vivos, e isso só aconteceu com a publicação do livro de um cientista muito famoso chamado Charles Darwin. Esse cientista, ele lançou esse livro chamado A Origem das Espécies, né? É um livro que muito lido até hoje, né? Principalmente quem é da área de ciências, né? Tem muita curiosidade de ler esse livro. E esse livro ele escreveu depois que ele fez várias viagens para o mundo, né? Então ele viajou para todos os cantos do mundo e observou os seres vivos. Inclusive ele passou aqui pelo Brasil para analisar. E ele foi olhando as características que eles têm em comum e que pode ter vindo de um processo evolutivo. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um braço de um ser humano, uma pata de um gato, uma nadadeira de um golfinho e uma asa de um morcego. E se a gente olhar bem de perto, a gente vai ver que eles são muito semelhantes. Então, a gente acredita que isso aqui veio de um processo evolutivo que sofreu uma adaptação ao meio em que vive. Então, aqui a gente tem, por exemplo, no meio, né, da água, criou-se a nadadeira, no meio, para voar, criou-se essa asa, mas são bem parecidos, né? Inclusive aqui, a pata do gato, a pata dianteira em relação ao braço de uma pessoa. Então, com essas ideias evolutivas de Charles Darwin, começou-se a pensar numa nova classificação dos seres vivos. Então, a gente não classifica mais pela semelhança, pela anatomia deles, né? E sim pelo processo de evolução de cada um. Aqui no nosso estudo, a gente vai usar esse sistema de classificação de 5 reinos, né? Que é o sistema de classificação de Linneu. Mesmo sendo um sistema de classificação mais antigo, a gente vai ver que ele está ligado, né, à forma evolutiva dos seres vivos. Então, a gente vai dividir aqui em reinos, né? Então, a gente tem aqui, ó, o reino Monera, que vão ser os seres mais primitivos, reino Protista, o reino
Animalia, Plantae e Fungi. Hoje em dia, o processo de classificação de seres vivos já não utiliza mais esses reinos, né? Mas já é um sistema muito mais complexo e eu acho que não tem necessidade de a gente estudar isso no ensino médio. Então, a gente vai ficar com esse sistema, que é um sistema mais didático para a gente conseguir estudar. Então, depois do surgimento dessa taxonomia, surgiu, né, dos 5 reinos, surgiu um outro estudo que deu origem aos domínios, né? E os domínios, eles vão ficar acima do reino. Ou seja, se a gente tem um reino, que ele é o mais geral, a gente vai ter o domínio acima dele, então o domínio é mais geral ainda do que o reino. E por que foi criado esses domínios? Porque achou a necessidade de dividir os seres vivos em 3 grupos, que são os chamados eubactérias, arqueias e eucariontes. Então, acima do reino, a gente vai ter um desses 3 domínios. Dentro do domínio da eubactéria, vão ter o que a gente chama de bactérias verdadeiras, ou seja, aquelas bactérias que a gente já conhece. Já no grupo dos arqueias, vão ter as arqueobactérias, né? São bactérias que vivem em locais inóspitos, são bactérias que a gente vai encontrar somente em locais bem difíceis de terem outros seres vivos, né? Então, a gente vai encontrar essas arqueias no fundo do mar, em locais que têm alta temperatura, né? Que a gente chama de termófilas, né? Locais que têm a temperatura absurdamente alta, né, que acontece dentro do fundo do mar, com a erupção de vulcões. A gente vai encontrar também elas em crateras de vulcões, né, tem mais de 1000 graus Celsius, lagos muito salgados, onde não existe vida, a gente encontra ela, lagos muito ácidos, a gente encontra ela. Então, elas são bactérias que elas são encontradas nesses locais difíceis de ter um ser vivo, né. Então, ela tem um metabolismo muito diferente das bactérias, por isso que elas têm que ser separadas das bactérias. E o resto vão ser encaixados nos eucariontes, porque eles vão ser formados por células eucarióticas, né? E por que teve essa classificação dessa forma que está aqui, ó, nessa árvore aqui? Por que se classificou dessa forma os domínios, né? Então, a gente vai estudar ali mais para frente que essa classificação ela é chamada de filogenética, né, baseada através da similaridade genética. Os DNAs são bem semelhantes. Então, quanto mais semelhante o DNA, mais próximo fica aqui nessa árvore. E quando foi criados os domínios, descobriu-se que as arqueias, você pode ver para aquelas, esse grupo que está no meio, né, é justamente porque elas são próximas tanto que das bactérias quanto dos eucariontes, né? E, na verdade, descobriu-se que ela é até mais próxima, o DNA dela é até mais próximo dos eucariontes do que das próprias bactérias. Então, aqui a gente tem, ó, um ancestral universal, né, um ancestral comum, que sofreu evolução e foi dividindo em outros grupos. Então, a gente divide ela num grupo totalmente diferente. E vendo a classificação de forma hierárquica, né, a gente começa aqui, ó, de novo, do mais geral, o reino, até o mais específico, a espécie, né. Então, a gente tem que decorar, né, mais ou menos, memorizar essa ordem hierárquica, né, que é o reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. E aqui fora estaria o domínio, né? Não foi colocado aqui. Tem gente que usa como forma de memorizar isso, usando a sigla REFICOFAGE, né? Re de reino, FI, filo, K de classe, ordem, REFICO, né? O O é de ordem, FA de família, G, gênero e espécie, né? Mas aí vai de cada um aí ter seu método de memorização. E por que a gente usa essa forma hierárquica, né? Porque toda vez que a gente vai descrever um ser vivo, a gente precisa fazer essa classificação. Então, aqui, por exemplo, a gente tem essa raposa vermelha, né?
E a gente faz a classificação dela para estudar ela. Então, a gente começa aqui com o domínio eucarionte, né? As células dela são eucarióticas. O reino é o reino animal. O filo cordata, né? Ela é cordado. Classe mamália, né? Um mamífero. Ordem carnívoro. Família Canidae, né? Que é a mesma família dos cachorros. O gênero Vulpes e a espécie Vulpes vulpes, né? Então, lembre que a espécie é sempre composta aqui, ó, de 2 nomes. Então, essa aqui é a classificação dessa raposa vermelha. Então, cada organismo que a gente for estudar, a gente precisa começar, a primeira coisa é fazer essa classificação em táxons, né? São os táxons que a gente estudou. Além disso, Linneu criou também uma nomenclatura taxonômica. Então, naquele livro lá que ele escreveu, além de fazer esse sistema de classificação, ele também criou uma nomenclatura. E essa nomenclatura, elas vão ter regras que vão facilitar a comunicação entre as pessoas de diversas nacionalidades e idiomas. Então, para que isso seja possível, né, a primeira coisa que foi criada como regra é que todos esses táxons sejam em palavras em latim, né? E por que foi adotado o latim? Primeiro porque era a língua falada, né, na época de Linneu, e também porque é uma língua que a gente considera uma língua morta, né? O que é uma língua morta? É uma língua que não é mais falada por ninguém. Então, ela não sofre alterações dessa língua. Toda língua que é usada frequentemente, ela sofre alterações ao longo do tempo. É o caso, por exemplo, do português, né? Ao longo do tempo, a gente vai criando novas palavras, vai incorporando novas palavras de outras línguas, né? Acontece muito com o inglês, né? A gente incorpora várias palavras em inglês e a nossa língua vai mudando. Então, se a gente vê, por exemplo, um livro de 1800 e um livro de hoje, a gente vai ver que praticamente parece outra língua, né? É muito diferente. Já com o latim não acontece isso, porque como ele é uma língua morta e ninguém usa, ele consegue ficar de forma constante. Então, na hora que você for fazer a descrição daquele organismo, você vai ter que colocar nas palavras em latim para que todo mundo, qualquer lugar do mundo, consiga entender o que você está escrevendo. Além disso, vão ter outras regras, né? Então, o nome da espécie, ele vai ser sempre duplo, ou seja, constituído de 2 palavras. Por isso que a gente chama também de nomenclatura binomial, compostos por 2 nomes. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma espécie e a gente vê que é composto por 2 palavras. Então, é sempre um nome duplo. Toda vez que tiver um nome duplo, você já sabe que é uma espécie. Os outros são nomes simples. Então, de gênero para cima, é tudo apenas uma palavra. Além disso, a espécie ela tem que estar sempre destacada do texto. Então, ou a pessoa coloca em itálico, né, ou sublinhada. Em itálico, geralmente, né, funciona mais no computador, né, em máquina de escrever, mas a gente, à mão, é mais difícil escrever itálico. Então, é comum que faça sublinhada. Então, a gente tem aqui o exemplo, tá em sublinhada. Então, sempre a espécie, na hora de escrever, tem que estar destacada do texto. A primeira palavra sempre vai corresponder ao gênero. Então, aqui a gente tem, ó, essa espécie aqui é uma espécie de milho, que a gente chama de zea mais. Então, a primeira palavra sempre vai ser relacionada ao gênero. Então, zea é o gênero dessa espécie. E ela tem que estar com uma letra inicial maiúscula. Já a segunda palavra vai ser relacionada ao epíteto específico, ou seja, aquele que vai especificar esse gênero, e ele vai estar com a letra inicial minúscula. Então, lembra sempre dessa regra. A espécie tem que ter as 2 palavras. Então, quando falar assim, o que significa o mais? É a espécie? Não. A espécie sempre tem que ter 2 palavras. Então, a segunda palavra vai ser o epíteto específico, aquele que vai dar uma especificidade ao gênero, né? Então, sempre lembrar disso. O gênero com letra maiúscula e o epíteto específico com letra minúscula. E a gente está falando tanto de espécie, né?
qual é o conceito biológico de espécie? Como é que a gente pode saber o que é uma espécie, né? Então, se a gente falar de forma bem geral, a gente pode considerar uma espécie um conjunto de populações ou um grupo de organismos que tem potencial para cruzar entre si. A gente está falando dos dos sexuados, né? Os assexuados, eles vão ter uma outra, né, classificação. E produzir descendentes viáveis e férteis, né? Então, não é só a capacidade de cruzar entre si, mas também de ter esses descendentes viáveis, saudáveis, e também que eles sejam férteis, que eles tenham capacidade de se reproduzir. Então, a gente tem aqui um exemplo, né, dos tigres, que tem a mãe tigre, os filhotinhos, e aqui a gente tem a espécie Panthera tigris, né? Então, Panthera vai ser o gênero, tigris vai ser o epíteto específico. A espécie, sempre duas palavras, Panthera tigris. Então, esses filhotinhos a gente vê aqui são saudáveis, né, viáveis, e eles vão ter capacidade de reproduzir. Outro animal aqui ó, que a gente tem como exemplo, a gente tem o leão, né? O leão, a espécie dele é chamado Panthera leo. Então, a gente tem como gênero Panthera, o epíteto específico leo, e Panthera leo é a espécie. Então, cada grupo, né, de organismos vão ter as suas espécies, né? Porém, os seres humanos, né, muito curiosos, acabaram criando também os híbridos, né? O que são os híbridos? Híbridos é a mistura de duas espécies. Então, a gente tem, por exemplo, esse aqui, ó, o ligre ou os tigrões. Os ligres é através do cruzamento de um leão macho e uma tigresa. E vai surgir esse organismo aqui, esse animal, com características de leão e com características de tigre, né? Geralmente os machos são inférteis, por quê? Eles não são da mesma espécie, lembra que o conceito de espécie é aquela capacidade de cruzar, mas de ter filhos viáveis e férteis, né? Então aqui, quando a gente mistura duas espécies diferentes, acaba acontecendo isso. E as fêmeas, algumas podem ter a capacidade de acasalar, mas também podem ter muitos problemas, né? Então, quando a gente mistura duas espécies, a gente tem o surgimento, né, de um animal que ele não é um animal que seria viável na natureza, né? Até porque na natureza esse cruzamento não aconteceria. Então, aqui a gente tem ó, o leão, que divide o mesmo gênero com o tigre, né? Gente do céu. Então, a gente tem aqui, ó, gênero Panthera, gênero Panthera. Então, eles estão próximos, evolutivamente, eles são muito próximos um do outro, porém, em algum momento, eles se tornaram espécies diferentes, né? E, geralmente, como é que isso acontece, o surgimento de novas espécies na natureza? Esse surgimento, ele demora muito tempo, né? Milhares de anos vão demorar, e acontece na maioria das vezes, por algo que a gente chama de isolamento reprodutivo. Então, o que acontece? Em algum momento, né, existia um ancestral do leão e do tigre, eles tinham um ancestral em comum, e esses ancestrais, eles viviam juntos ali, se reproduziam, tinham descendentes viáveis e férteis, porém, em algum momento, uma população desse ancestral se separou de outra população, né? Então, vamos dizer que teve um terremoto e dividiu ali aquele local. Então, ficou um grupo de organismos de um lado, um grupo de organismos do outro. E aí, eles começaram a sofrer mutações, a evoluir, e acabaram dando origem a duas espécies diferentes. E por que a gente sabe que são duas espécies diferentes? Porque se voltassem a viver juntos, eles não cruzariam mais entre si, né? Então, eles já têm características totalmente diferentes e eles já não vão ter interesse de cruzar entre si, porque eles sabem que não vão ter filhotes viáveis, né? Então, isso aqui é feito artificialmente, né, pelo ser humano, porque se na natureza tivesse um tigre ou um leão, eles não se interessariam em cruzar entre eles. E é um animal que vai ter muito problema, né? Diz que esse animal é enorme, ele é gigante, né? Por causa que ele herda um cromossomo de alto crescimento do leão,
E ele tem muitos problemas articulares, problemas de saúde, é um animal que vive pouco tempo, né? Então, a gente vai ver muitos híbridos que são feitos, né, pelo ser humano, artificialmente, porém, alguns vão conseguir viver mais, outros vão conseguir viver menos, né? Então, a gente tem muitos híbridos nas plantações, nas lavouras, né? Que é o que a gente chama de transgênicos, né? Esses transgênicos, eles são a união de duas espécies diferentes, de acordo com o interesse, né? E que vai fazer com que surja uma outra espécie, que a gente chama, né? Uma espécie artificial, criada pelo ser humano. Então, a gente tem, por exemplo, o milho transgênico, que é usado com a mistura de duas espécies diferentes. A gente tem a soja e outros vegetais aí que a gente vai encontrar. Então, a partir da sistemática filogenética, que a gente chama, ou também cladística, a gente já começa a ver a classificação dos seres vivos a partir de princípios evolutivos. Então, a gente vai comparar o DNA deles. Então, a gente só conseguiu criar esse sistema de classificação a partir do momento que surgiu a genética, a biologia molecular, e a gente conseguiu analisar o DNA deles. Então, eles são classificados de acordo com a proximidade de DNA um do outro. E a gente vai organizar esses seres vivos na classificação através de cladogramas. Então, a gente não vai usar mais aqueles táxons, a gente vai usar esses cladogramas. E o que são esses cladogramas? São essas representações aqui, ó. Geralmente, essa linha que vai tendo as ramificações. Ou pode ser dessa forma aqui também, né? A gente sempre começa com uma linha aqui que vai se ramificando. Lembra sempre que na ponta dessa linha é um ancestral comum. E essa linha que percorre aqui é o tempo. Então, é um ancestral comum ao longo do tempo. Cada interseção dessa a gente chama de nós. Então, aqui teria um nó, aqui teria um nó, aqui teria um nó. E por que a gente chama de nós? Porque é nessa interseção que ocorreu uma mutação. Então, a gente tem aqui, ó, um ancestral comum que sofreu uma mutação e deu origem a uma outra espécie. Então, aqui nesse caso, foi a mudança de cor. Então, a gente tinha um ancestral comum aqui, vamos dizer que ele era preto, e aqui ele virou cinza. Porém, lembra que o ancestral comum, ele não deixa de existir. Então, ele dá origem a essa espécie, sofre uma mutação, dá origem a essa espécie, e ele vai sofrendo mutações ao longo do tempo. Então, aqui ele teve o crescimento de antenas, aqui teve uma outra mutação, surgimento de asas, e assim por diante foram surgindo novas espécies. Ao longo do tempo, o ancestral comum ele pode desaparecer, né? E somente essas espécies sofrerem as alterações do DNA. Então, quando eles também têm mutações e eles sofrem uma evolução, a gente ramifica aqui, ó. Então, vamos dizer que a gente tem esse inseto aqui, né? Ele sofreu essa modificação, mudança de cor, e na hora que ele sofre uma evolução, a gente faz um raminho aqui e surge uma nova espécie. Nossa Senhora, tá tendo uma buzinada aqui. A mesma coisa vai acontecer aqui, gente. Aqui tem um ancestral comum, né? Aqui aparece uma mutação que vai dar origem a esse animal. Aqui sofre outra mutação que vai dar origem a esse animal e assim por diante. Então, quanto mais próximo tiver essas ramificações uma da outra, quer dizer que mais próximo o DNA deles são, né? Então, por exemplo, esse DNA desse grupo é mais próximo desse DNA, que já é um pouco mais diferente desse DNA aqui, que já está mais longe, né? Então, quanto mais próximo, a gente sabe que mais semelhante é o DNA desses seres. Então, lembrando, isso aqui esse sistema de classificação a gente chama de filogenética ou cladística, né? Que é baseado, como já diz aqui, ó, na genética dos seres, né? Na similaridade dos DNAs. E eles são organizados em cladograma, por isso que também pode ser chamado de cladística. E cada um desse aqui,
a gente chama de clado, né? Então, a gente vai chamar cada uma dessa interseção de clado, e aqui são os nozinhos onde ocorrem as mutações. Então, voltando para a nossa classificação dos 5 reinos, né? A gente vai estudar cada um desses reinos, e a gente vai ver, por exemplo, o primeiro reino vai ser o reino que a gente chama de reino Monera, onde a gente vai agrupar todos os procariontes. Então, a gente vai ter, por exemplo, as bactérias, as arqueias e as cianobactérias. Por que os vírus não estão aqui, gente? Porque eles não são considerados seres vivos, então eles não entram no sistema de classificação. A gente vai ver isso na aula de vírus. O segundo reino é chamado de protoquitista ou protista. Aí, a partir daqui, já começam a ter os eucariontes, que podem ser unicelulares, ou seja, formados por uma única célula, ou multicelulares, mais de uma célula, porém ainda não tem a formação de tecidos. Então, esses seres multicelulares, eles têm a célula uma do lado da outra, mas ainda não tem uma formação de um tecido ali. Esse tecido vai ser formado mais para frente. Então, desses protistas, a gente coloca as amebas, as algas, né, verdes, vermelhas, algas pardas, né. Então, a gente vai ver algum desses aqui e os detalhes de cada um deles mais para frente, né. Outro reino que a gente tem são os reinos dos fungos, né, o reino fungi. Eles são eucariontes heterotróficos. O que são heterotróficos? São seres que não conseguem produzir o próprio alimento, eles precisam buscar esse alimento na natureza, no meio ambiente que eles vivem. E lembra que a gente vai ter os seres também autótrofos, aqueles que produzem o próprio alimento. Esses a gente chama de seres fotossintetizantes. Então, são aqueles que fazem fotossíntese, a gente chama de autótrofos. Os outros são heterótrofos. Então, os fungos, eles vão se alimentar através da absorção de substâncias do meio em que ele está. Então, a gente tem, por exemplo, as leveduras, os cogumelos, né, que a gente tem um cogumelo bem bonito. O reino das plantas vão ser eucariontes multicelulares, ou seja, com mais de uma célula, fotossintetizantes, ou seja, autótrofos, produzem o próprio alimento, e a partir de agora, um corpo formado por tecidos. Então, a gente vai ver a formação de tecidos. Então, muita gente confunde, né, algas com plantas. E a gente sabe que não pode confundir, porque nas algas, eles são seres mais primitivos, né, ainda não tinha ainda a composição, não eram compostos ainda por tecidos. Já nas plantas, são seres mais, que a gente chama mais evoluídos. Então, a partir daqui já tem a formação de tecidos. E os tecidos, eles são organizações de células de forma que elas trabalhem juntas, né? Então, ela é muito mais eficiente quando as células se unem para formar tecidos. Então, a gente vai ver os musgos, samambaias, pinheiros, jabuticabeira, tudo isso são exemplos de plantas, né? O outro grupo, o último, são os grupos dos animais. Vão ser eucariontes, multicelulares e heterótrofos, né? Então, eles precisam buscar o próprio alimento. Então, se alimentam por ingestão de alimentos do meio. Então, a gente tem peixe, sapo, urubu, e nós, seres humanos, também estamos dentro desse reino. Então, vamos dar uma revisada aqui, né, na taxonomia. Então, esses aqui são os táxons, né? Cada um desse aqui é chamado de táxon. E tem que seguir essa ordem hierárquica: domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Então, se a gente for olhar a nossa espécie aqui, Homo sapiens, né, a gente vai classificar da seguinte forma: domínio, eucariontes, somos formados por células eucarióticas; reino animal, o reino animal; filo, cordata, nós somos cordados; classe, mamália, somos mamíferos; ordem, nós pertencemos à ordem dos primatas; família, hominídea, né? O gênero, Homo, e a espécie, Homo sapiens. Então, a gente sabe que a nossa espécie, ela surgiu de um ancestral comum, né? E a partir desse ancestral foram
surgindo outras espécies que foram sofrendo modificações até chegar na nossa, que é a Homo sapiens sapiens, né? Esse segundo sapiens aqui é a subespécie. Então, quando as pessoas perguntam assim, professora, mas então a gente veio do macaco? Não é que a gente veio do macaco, né? A gente tem um ancestral comum com os macacos, né? Então a gente vê aqui, ó, toda essa classificação aqui, a gente divide com os macacos até chegar aqui na ordem, né? Então a gente veio de um ancestral comum, porém sofreu mutações e vão criando outras espécies, né? Até chegar na nossa espécie. E as outras espécies também existiram. Não é porque ela não está aqui mais no dia de hoje que ela não existe. Então, a gente sabe que existiram outras espécies, porém, essas espécies foram extintas, né? Mas a gente tem os fósseis dessas espécies, né? Então, aqui está até mostrando como é que foi a evolução do crânio, né? De cada espécie até chegar à nossa. Então, esse ancestral comum que a gente vai dividir, às vezes ele ainda está presente aqui no nosso planeta, às vezes ele já foi extinto, né? Mas não quer dizer que ele não existiu. Então a gente tem como prova, né, como evidência de que eles existiram através dos fósseis. A gente vai ver vários ancestrais em transição de uma espécie para outra em fósseis, né? Então a gente já sabe mais ou menos como é que foram surgindo essas espécies. Então, aqui tem um exercício, né? Esse exercício aqui está lá no livro de vocês, eu achei aqui interessante. Ele fala aqui, ó, uma jovem contraiu AIDS e não fazia parte de nenhum grupo de risco. Supôs-se que a transmissão do vírus tenha ocorrido durante uma cirurgia odontológica, realizada alguns anos antes por seu dentista, que era sabiamente portador do HIV. Então, foram feitas análises genéticas comparativas dos vírus presentes no dentista. Então, pegaram lá o vírus do dentista, dessa paciente, né, que a gente vai chamar de paciente A, e de outros pacientes desse dentista, que também são portadores do HIV. Além disso, foram analisados indivíduos da comunidade local em que também eram HIV positivos. Porém, esses não tiveram contato com o dentista. Então, a gente vai considerar esse grupo como grupo controle. Então, vocês lembram lá da metodologia científica? Toda vez que a gente faz um experimento, a gente precisa do grupo controle, para que a gente possa comparar com o grupo que a gente está fazendo o experimento, senão a gente não tem com quem comparar, né? Então, com base nesses dados, foi possível montar o cladograma abaixo. Quando uma pessoa é infectada por outra, logo no início, há grande semelhança entre os vírus, ou seja, logo que ela é infectada, os vírus têm praticamente o mesmo DNA. Porém, ao longo do tempo, né, ele fala, essa semelhança se reduz, porque o vírus vai sofrendo mutação e acaba ficando cada vez mais diferente. Então, aqui a gente tem o cladograma, né, e ele quer saber o seguinte: qual seria o veredicto de vocês sobre a culpa do dentista na contaminação de seus pacientes pelo HIV? Então, a gente tem aqui, ó, todos os pacientes, né? Paciente A, B. A gente tem aqui o dentista, aqui a população de controle, né, local. E aí a gente vai estudar esse cladograma. A gente começa aqui, ó, pelo ancestral comum, que vai sofrendo mutação e se dividindo aqui. Então, quando a gente vê aqui, esse aqui é o vírus do dentista. Então, todos que estão próximos a esse vírus, esse vírus do dentista, né? Eles provavelmente podem ter vindo desse dentista. Então, aqui, ó, daqui para baixo, não veio do dentista. A gente só vai considerar que veio daqui para cima, porque esse vírus que está aqui no dentista, ele foi um ancestral comum, ó. Ele tem um ancestral em comum com esse vírus daqui. Então, aqui a gente tem um vírus. Esse vírus sofreu uma mutação, dividiu nesse do dentista e nesse das outras pessoas. Então, a partir daqui, eles têm um ancestral comum. Então, a gente vê que, se eles têm um ancestral comum, eles têm similaridade no DNA. Então, o paciente A, B, E, C e G podem ter sido contaminados pelo dentista. Já esses aqui de baixo não foram contaminados pelo dentista, né? Porque eles têm
um vírus já diferente. Então, esse é um meio da gente ver, né, estudar a cladística, né, a filogenia, através da similaridade entre o DNA. Né? Bom, gente, então é isso. Até a próxima aula.